Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Karen, temos um grande trabalho para limpar a casa. Não é uma tarefa fácil. Nosso cliente VIP não conta com dinheiro. Acho que você entende a responsabilidade, não é? Claro, Vitor, a mulher assentiu, com os joelhos tremendo. Ela já havia limpado apartamentos e até casas de ricos antes, mas o chefe nunca havia sido tão sério. Se você fizer besteira, não lhe pagarei um centavo, entendeu? O que você terá de fazer? Tive que ir direto ao ponto, tirando um caderno e uma caneta da minha bolsa velha. Você terá limpeza a seco e a úmido, lavanderia, engomadoria e assim por diante, pelo preço padrão. Não preciso ensiná-lo. Você trabalha nas Cinderelas há muito tempo. Você sabe tudo. Você tem algum pedido especial? Passear com o cachorro ou ir ao supermercado? Não, nada disso dessa vez. Ok, é isso, você está demitido, então deixe-me fazer meu trabalho. Ok, chefe. Farei o melhor que puder. Karen acenou com a cabeça e saiu do escritório. Ela deu um suspiro de alívio. Às vezes, trabalhar como esposa por uma hora não era tão fácil. Havia todos os tipos de clientes, e cada um tinha suas próprias baratas na cabeça. Um dia, sua senhoria gritou com ela por usar meias azuis, dizendo que essa cor era ruim para sua aura. Felizmente, Vitor recebeu sua reclamação boba com humor e não a multou. Os ricos eram conhecidos por seus caprichos incomuns. Dessa vez, também, nossa heroína temia ter sido tocada por clientes exigentes ou excessivamente ricos, que tinham até um vaso de flores que custava mais do que seu salário mensal. Muito bem, controle-se e faça seu trabalho. Karen se encorajou enquanto pegava um molho de chaves da casa de um cliente com a recepcionista. Normalmente, as chaves eram entregues a ela pessoalmente, mas os proprietários estavam fora da cidade naquele momento. Eles tinham ido a outra festa de ouro ou sem sequer se dar ao trabalho de conhecer a faxineira ou o chefe deles. Que gente de sorte, disse o gerente da Cinderela com inveja, rindo e alisando seu bigode brilhante. Essas pessoas não precisam se esforçar para chegar ao céu, pois já estão lá. Todas as estradas estão abertas e a xícara está sempre cheia. Ah, estou sonhando de novo. Bem, boa sorte com seu trabalho, Catherine, e ele riu baixinho novamente. O tempo estava chuvoso e Catherine estremeceu, imaginando quanto tempo teria de ficar parada no ponto de ônibus e congelar à espera do ônibus. Para sua alegria, o transporte chegou rapidamente. Esposa por uma hora, ela se sentou na cabine quente, sorriu e colocou uma música calma nos fones de ouvido para se sentir mais confortável durante a viagem. Seria uma longa viagem, então ela se permitiu mergulhar em suas lembranças enquanto olhava pela janela. Karen sempre pensava em sua infância conturbada, que passou em um orfanato. Ela não conhecia seus pais, pois sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 2 anos de idade. E ela recebeu a informação sobre a morte da mãe dos professores, que não suportavam suas lamúrias e lhe diziam que a mãe bebia ou simplesmente tinha morrido sem nenhum motivo conhecido. Foi um mistério envolto em trevas que atormentou Catherine durante anos. Mas, em algum momento, ela simplesmente se acalmou e se conformou com seu destino. Nossa heroína era uma garota muito modesta e tímida. Karen tinha medo até mesmo de olhar para seus futuros pais novamente. A menina se limitava a sentar em um canto e brincar com brinquedos velhos, olhando com inveja para aqueles que ainda decidiam sair do orfanato. Como ela ansiava por uma família amorosa, um apartamento aconchegante e um quarto só para ela. Ela era muito infeliz entre as paredes do orfanato. Nossa heroína não recebeu nenhum carinho, nem uma gota de amor ou simpatia naquele lugar horrível. Ela contava os dias para deixar o orfanato e nunca mais voltar. Ao crescer, a órfã sonhava em ter seu próprio apartamento, que o governo sem dúvida lhe daria, ter um gatinho e comprar uma cama grande. Mas seus sonhos não estavam destinados a se tornar realidade, pois a lista de espera por moradia era enorme. Além disso,
Karen ficou sabendo que muitas vezes eram distribuídos apartamentos impossíveis de serem habitados. Assim, a jovem de 18 anos ficou sozinha, sem um teto sobre sua cabeça. É claro que ela não tinha perspectivas, pois a educação que recebeu no orfanato não foi nada boa. Catherine tinha de vagar pelas ruas durante dias em busca de trabalho e, à noite, tinha de dormir em uma caixa de papelão ou sob o telhado de um prédio durante a madrugada. A pior parte era pedir dinheiro para comer e depois lutar contra os sem-teto que queriam roubar os centavos ou a comida que ela recebia dos pobres. Em determinado momento, ela teve muita sorte ao ser contratada como garçonete em um café na periferia da cidade. O ambiente lá não era dos melhores, mas Catherine estava feliz mesmo assim. Além disso, o proprietário a deixou dormir no quarto dos fundos, com a condição de que ela não tirasse nada do depósito e limpasse tudo à noite. Depois de um mês de trabalho, a garota finalmente conseguiu alugar um quarto no mesmo apartamento. Era pequeno, sem reparos e com móveis velhos, mas estava bom para a heroína. Ela estava se saindo bem na lanchonete opiterca. Apesar da falta de maquiagem e das roupas discretas, Karen era muito bonita, e os visitantes frequentemente lhe davam gorjetas generosas. Ela também foi notada pelo filho do dono da cafeteria, Tom. A garçonete também o notou, um bonito e bem vestido. E o modo como ele falava. Que discursos doces Catherine ouvia dele, em que ela era mais bela, doce, maravilhosa e atraente. Ela nunca tinha ouvido nada parecido com isso em seu discurso antes, então rapidamente perdeu a cabeça por causa dele. Escondido de seus pais, ele lhe deu lindos presentes em flores, chocolates, roupas e sapatos. Era impossível resistir, e Karen se entregou a ele com toda a paixão e amor que eles despertavam em seu coração. Ela confiava nesse homem, já havia feito planos para que eles vivessem juntos como amigos e depois tivessem um filho. O próprio Tom balbuciou várias vezes que sonhava em ter um filho. "Você não vai me deixar depois disso, vai?" perguntou a heroína ingenuamente, olhando para o amante com um ar confiante. Eles estavam deitados em uma cama sob um cobertor fino. "Não, meu querido, como você pode pensar uma coisa dessas? Estou feliz com você. É recíproco. Acho que fomos feitos para ficar juntos. Fomos feitos um para o outro. Não duvide disso, meu amor", e o rapaz a beijou. De manhã, enquanto Catherine preparava o café da manhã, Tom procurou em pânico sua aliança de casamento, que aparentemente havia caído da calça. Para sua sorte, ela não estava em lugar nenhum, nem debaixo do sofá, nem debaixo da cama, nem na própria cama. "Você perdeu alguma coisa?" Bem. Um cartão de banco caiu em algum lugar. Posso ajudá-la?" "Não tem problema. Eu mesmo o encontrarei", ele sorriu sedutoramente, "e depois irei até a cozinha e tomaremos o café da manhã juntos. Vou esperar por você, meu amor." Tom estava apavorado. Se ele não encontrasse aquele anel traiçoeiro, sua esposa lhe daria um verdadeiro escândalo. E ela não era uma mulher fácil e, além disso, tinha um temperamento difícil e, francamente, seu marido tinha um pouco de medo de sua esposa. Mesmo assim, o homem conseguiu encontrar o anel em uma fronha. Ele não tinha ideia de como o anel foi parar lá, mas isso não importava. O principal era que, dessa vez, Tom havia sido salvo. Assim, os jovens continuaram a se ver em segredo. Karen não gostou muito disso, pois estava contando com um relacionamento sério. A garçonete sempre lembrava ao amante que ele havia prometido apresentá-la aos pais como sua namorada, mas Tom continuava se recusando, inventando várias desculpas. E chegou um momento em que era difícil pensar em qualquer coisa, porque nossa heroína ficou grávida. No início, ela entrou em pânico, pois não planejava ter filhos em um futuro próximo. Ela era jovem, morava em um quarto pequeno e mal conseguia pagar as contas. Mas então Catherine se animou, pensando que certamente Tom ficaria feliz em saber que logo seria pai. "Querido, tenho boas notícias para você", a garçonete não pôde deixar de sorrir ao olhar para seu amante. "Aconteceu alguma coisa?" "Sim, algo muito bom." "Uau, estou intrigado. Lembra quando você disse que sonhava em ter uma família forte e um filho?"
Não me lembro, o rapaz franziu a testa, percebendo para onde a conversa estava indo. Essa é boa, a mulher riu e o abraçou. Você e eu vamos ter um bebê, querido. Estou vendo, Tom se esticou. Todo o clima tinha sido estragado, e a manhã tinha sido linda, cheia de paixão, como se eles tivessem mergulhado de volta em seus anos de faculdade. Mas a euforia havia se dissipado com a notícia. Você está tendo uma reação estranha. Achei que você ficaria feliz. Eu estaria em 10 anos, mas é muito cedo para nós dois. Acabamos de começar nossas vidas, nós dois temos tudo pela frente e um bebê vai estragar tudo. Como os bebês podem estragar tudo? Eles trazem alegria e felicidade para duas pessoas apaixonadas. Catherine, caia em si. Que felicidade! Você e eu só pensaremos em fraldas e no bebê, esquecendo-nos de nós mesmos. Isso vai nos tirar todo o tempo e a atenção que poderíamos dedicar um ao outro. Além disso, não estou pronta para um passo tão responsável. Como vamos sustentar um recém-nascido? Você já pensou nisso? Acabei de começar minha carreira. Bem, achei que seus pais nos ajudariam. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em ter um neto. Por que eles ajudariam? O bebê não é deles, é nosso, portanto, é nossa responsabilidade. Não. Você tem que abortar. O quê? O chão saiu instantaneamente dos pés de Catherine depois dessas palavras e ela começou a se sentir tonta, mas ainda conseguiu resistir. Como Tom pôde dizer uma coisa tão horrível e nojenta? Será que ele realmente não se importa? Quero dizer, ele é o nosso bebê, como ele pôde se permitir a ideia de matá-lo? Ela cobriu o rosto com as mãos e não conseguiu conter as lágrimas. Seu coração se apertava ao pensar em ir à clínica e concordar em abreviar a vida do bebê. Você não quer ser uma mãe solteira, quer? Você é apenas uma garçonete, não pode alimentá-lo. Não é um brinquedo, é um bebê. Eu vou me virar sozinha de alguma forma, respondeu Catherine em meio às lágrimas. Bem, que bobagem, o que é esse maximalismo adolescente? Ou você é estúpido ou míope. É só nos filmes e nas séries de TV que as mulheres conseguem se virar com tudo, e na vida é diferente. Não cometa o erro de arruinar seus planos. É melhor pensar bem no que estou lhe oferecendo. Pagarei por um aborto em uma clínica particular decente. Mas onde você conseguirá o dinheiro? Você acabou de começar sua carreira, disse Karen sarcasticamente, e lançou um olhar infeliz para Maddie. Eu disse para não abortar. A decisão é sua, mas não conte com a minha ajuda, repreendeu o rapaz. À noite, a garçonete chorou no travesseiro, pensando que todos os seus sonhos tinham sido destruídos da noite para o dia. Ela não esperava que seu amante fosse tão canalha. Tom lhe parecia um peterite com intenções sérias, mas, afinal, ele só queria uma coisa dela. A heroína levou a mão à barriga e a acariciou. Está tudo bem, querida, você e eu vamos superar isso. Saiba que sua mãe a ama. E o amor nos ajudará a superar todas as dificuldades. Muitas pessoas conseguem fazer isso, não é mesmo? Você e eu seremos fortes e não teremos medo de nada. Estou esperando que você apareça, meu bom homem. Um sorriso apareceu no rosto dela, e as lágrimas pararam de escorrer de seus olhos. Sim, Catherine havia sido cruelmente enganada, mas ela tinha uma pequena felicidade pela qual queria viver e melhorar. Mas já pela manhã, notícias desagradáveis a aguardavam. Os proprietários do café souberam da gravidez de Karen e de sua recusa inflexível em se livrar do bebê. Eles não queriam que o filho se metesse em problemas pela coisa estúpida que havia feito, então decidiram demitir a garçonete. Mas o que ela havia feito de errado? Sabe como é, e eles escrevem reclamações sobre você o tempo todo. E você é lenta, o que os clientes não gostam. Precisamos de uma funcionária mais profissional do que você. Mas você costumava dizer que estava tudo bem, que estava feliz com tudo. Agora você não está. Então é isso, vá embora, não nos faça perder tempo. Nós, ao contrário de você, temos muitas coisas importantes para fazer.
Com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, Catherine dobrou cuidadosamente o uniforme. Ela adorava esse trabalho e esse lugar. Agora ela estava sendo deixada em uma posição terrível, mas nem mesmo esse pensamento a fez mudar de ideia. Ao sair da casa de Peter, ela viu um carro caro se aproximando e uma pessoa imponente e muito bonita saiu dele. Ela foi até Tom e lhe deu um grande beijo, e seus pais a cumprimentaram calorosamente. Então é isso. Aparentemente, esta é a namorada fixa dele, talvez até a esposa. Que sacana, ele a está traindo também. Vou até lá agora mesmo e vou lhe dizer na cara dele. Karen tinha a intenção de fazer isso, mas mudou de ideia no último segundo. O que isso faria? Tom não a atacaria com abraços, beijos e propostas de casamento, não aceitaria o bebê, apenas odiaria e a própria Catherine. E ela não queria fazer inimigos na forma dessa família. Era melhor ir embora com dignidade do que se afundar na lama e nos conflitos. A mulher estava esperando há 9 meses pelo nascimento do bebê. Ela já sabia que ia ter um filho e estava loucamente feliz com isso. A heroína trabalhava em diferentes lugares, mas como a gravidez era difícil, ela não conseguia ficar em um lugar por muito tempo. Um dia, em um de seus empregos, ela foi obrigada a carregar pesos. Depois desse turno, Catherine teve uma terrível dor de estômago, ela gemeu com sensações insuportáveis, quase gritando. Com seu último dinheiro, Karen pediu um táxi e foi para o hospital, acreditando que a ambulância demoraria muito para chegar. Os médicos informaram que ela teria perdido o bebê se tivesse demorado mais. Ao ouvir isso, a mulher imediatamente colocou as mãos na barriga e começou a chorar. Ela havia conseguido sobreviver à perda de seu amante, mas não poderia ter sobrevivido à perda de seu filho. Ela havia se apaixonado demais por sua filhinha. Quando Alex nasceu, a heroína foi informada de que havia tido complicações porque o parto não havia ocorrido como deveria. Que tipo de complicações? Ela tem uma perna torta. Isso não é normal. Prepare-se para uma operação, ou você ficará incapacitada para o resto da vida, e respondeu o médico secamente, sem remorso. Espero que ele tenha dinheiro, pois uma operação será necessária em um futuro próximo. Catherine não podia acreditar, onde ele conseguiria o dinheiro. O que ela iria fazer? Desesperada, enxugando as lágrimas, ela escreveu várias mensagens para Tom. Ele as leu, mas as ignorou, porque não se importava com o que estava acontecendo com essa garota e seu traidor. Que tipo de canalha é você? Sussurrou a mãe e jogou o telefone no chão. Eu não peço muito para o nosso filho. Ela começou a socar o travesseiro com os punhos. Após a alta, Karen procurou um emprego ou um trabalho de meio período, mas com um bebê no colo era quase impossível. Por sorte, uma vizinha idosa chamada Maddie veio em seu socorro e se ofereceu para cuidar de Alex. Estou um pouco envergonhada. Não quero incomodá-la, disse Catherine, envergonhada. Não se preocupe, minha querida. Estou aposentado há muito tempo, não tenho muito o que fazer, tenho muito tempo livre. E as crianças, elas são uma alegria para mim, a mulher olhou com ternura para a criança nos braços da mãe. E você tem que trabalhar para criar a si mesma e a seu filho. Tenho certeza de que a ajuda será útil. Muito obrigada. A senhora me ajuda muito com isso. Maddie pegou o bebê e sorriu. Até mesmo as rugas em sua testa pareciam ter se suavizado. Eu também tive bebês, Maddie olhou para o bebê com espanto. Eu perdi os dois, não tinha mais ninguém, seus olhos se encheram de lágrimas. Fazia muito tempo que ela não via um bebê tão pequeno. Ele se parece um pouco com meu filho. Ele era um bom homem, um médico, sempre ajudando as pessoas, mas a doença o levou embora, ela enxugou as lágrimas com um lenço. Sinto muito, Karen a abraçou. Não consigo imaginar como é perder um filho. Espero que você nunca tenha que descobrir, querida. A jovem mãe aceitou todos os empregos e trabalhos de meio período que podia, às vezes trabalhando dia e noite, mas o dinheiro não melhorava. Tudo era gasto com roupas e remédios, porque Alex ficava doente com frequência. 4 anos se passaram assim. Maddie e Catherine levaram a criança ao jardim de infância juntas.
Ela até chamava a idosa de avó. Durante todos esses anos, entretanto, a mulher não conseguiu encontrar um emprego normal. Como muitas vezes tinha de tirar licença médica, ela não ficava no mesmo lugar por muito tempo. Os chefes não gostavam de sua ausência constante, por isso escolhiam candidatas sem filhos ou com filhos mais velhos. Ela tinha de trabalhar sempre que podia e, mesmo com empregos de meio período que absorviam o resto da energia da mulher, ela recebia muito pouco. Um dia, sentada no parque alimentando os pombos, Karen não aguentou mais e começou a chorar. Ela não estava bem, seu filho ainda precisava de uma operação e, no jardim de infância, as crianças frequentemente o provocavam por causa de sua chispiterta. Alex ficava ressentido com frequência, e sua mãe não podia fazer nada para ajudá-lo, e ele apenas chorava desamparado, gritando para o travesseiro quando não havia ninguém em casa. Dia após dia, ele passava em desânimo e desesperança. Por que faço tudo isso? Por que tenho tão pouco talento? Não posso nem me dar ao luxo de economizar para a operação do meu filho. Lamentou a mulher mentalmente. Catherine, é você? Nossa heroína ouviu uma voz familiar ao seu lado. Gianni? Faz tempo que não nos vemos, as conhecidas se abraçaram. Ginny já havia trabalhado como garçonete no Pieterskis, mas tinha saído antes de Karen. Elas se davam bem, conversavam com frequência depois de seus turnos e eram muito próximas. Como você está, minha amiga? Você não parece tão... Não pergunte, é tudo problema, Ekaterina balançou a cabeça. Talvez eu possa ajudar de alguma forma? O que há de errado com você? Sim, tudo se acumulou de uma vez. Preciso de um emprego, mas não posso ficar em nenhum lugar por muito tempo por causa do meu filho. Ele fica doente com frequência, então estou sempre de licença médica com ele. Muitas pessoas não gostam disso. Sim, é uma situação difícil, mas posso resolver seu problema no trabalho. Lembro-me de quando você trabalhava. Você era o melhor. Fazia turnos extras, fazia tudo com perfeição. Com sua diligência e determinação, você deveria ir para uma esposa por 1 hora. Paga bem, sempre há muito trabalho, você nem precisa sair todos os dias para fazer turnos. Ouça, mas isso parece um pouco estranho, para ser sincero. Não se preocupe. É tudo decente, sem sexo, eu garanto, somos rigorosos quanto a isso. Você apenas limpará casas e fará outras pequenas tarefas. Como cozinhar, fazer compras ou passar roupas. Eu mesmo trabalho lá e gosto muito. Sou muito mais bem pago do que os vagabundos da lanchonete. E nunca há atrasos. Vamos lá, garota. Bem. Eu não sei. Confie em mim, você não encontrará um emprego melhor agora. Você realmente quer viver mais alguns anos de estresse constante e procura de emprego? Não, eu quero algum tipo de estabilidade. Bem, aí está. Por que você não tenta? Não há mal nenhum, Catherine sorriu. Como sempre acontece, em um lugar novo ela achava difícil. A mulher ficava exausta nos turnos e, de alguma forma, conseguia ter energia suficiente para trabalhar com Alex. E também se sentia intimidada por seus clientes, ela sempre esperava algum tipo de truque ou proposta indecente, mas tudo era realmente inocente. Catherine cumpria suas obrigações, recebia o pagamento e, ao mesmo tempo, não ultrapassava a linha da decência. O chefe ficou satisfeito com o trabalho de Karen, ele até elogiou Ginny por ter encontrado uma funcionária tão esforçada. A heroína começou a ter dinheiro e finalmente conseguiu pagar a senhoria e começar a economizar para a operação de seu filho. Ela ainda tinha que economizar dinheiro para tudo, mas a mulher não estava reclamando. As coisas estavam melhorando. O ônibus parou abruptamente no ponto certo. Era uma viagem longa, pois o cliente morava no interior. Ao ver uma mansão luxuosa, a esposa de 1 hora não conseguiu conter sua empolgação. Ela foi recebida por um simpático pug, abanando o rabo de maneira amigável. Olá, amiguinho, a faxineira acariciou o cachorro com um sorriso. Em resposta, ele lambeu sua mão. Vou fazer uma limpeza aqui, você pode me ajudar?
O cachorro latiu e pulou de alegria. Karen entrou na mansão. Ela já esperava por isso, e tudo era tão caro e luxuoso, e ela ficou apavorada ao dar mais um passo para dentro. Estuque elegante, colunas de mármore majestosas, pisos espelhados, pilhas de ouro e objetos dourados. Tudo indicava que essas pessoas tinham tanto dinheiro que era impossível gastá-lo em uma vida, se não em duas. O Pug caminhou com maestria até a sala de estar, como se estivesse convidando a faxineira a segui-lo. Ela sorriu e o seguiu, decidindo que não havia mais nada a fazer. Ela sorriu e o seguiu, decidindo que começaria a faxina ali mesmo. Os donos da casa haviam saído, e isso até facilitou o trabalho de Catherine. Ela queria terminar tudo o mais rápido possível, para que as pessoas ricas tivessem uma casa limpa novamente. Karen nunca foi uma pessoa particularmente intrometida. Muitas vezes ela arrumava apartamentos onde havia coisas estranhas acontecendo ou onde os proprietários tinham se desentendido. Mas a mulher nunca tinha ouvido as disputas, muito menos olhado para as coisas estranhas. Mas agora ela estava curiosa. Ela nunca tinha visto um interior tão luxuoso, então não pôde deixar de olhar os vasos, as pinturas, as estatuetas e os móveis antigos. "Você tem sorte de morar aqui", disse ele ao Pug, que fez uma careta e abanou o rabo. "Tenho certeza de que os donos o amam muito e o mimam com frequência." Em algum momento, a limpeza ficou em segundo plano. Catherine percorreu a casa e a inspecionou. Cada detalhe lhe causava um prazer incrível, além de admiração. Ela só tinha visto algo assim em filmes de Hollywood, mas não conseguia imaginar que pessoas reais pudessem viver assim. E, de repente, em meio a tudo mais, a esposa por uma hora ouviu algo incrível. Tanto que tudo diante de seus olhos se tornou um borrão e suas pernas se transformaram em algodão absorvente. "Não, não pode ser. Isso é impossível." Mas a zeladora não conseguiu se conter e, tolamente, sentou-se no chão em frente a um enorme quadro preto emoldurado. Era uma pintura dela mesma. Karen examinou a tela, o cabelo bonito, a aparência bem cuidada, o vestido de noiva. Era óbvio que o quadro havia sido pintado anos atrás, mas a mulher não entendia como isso poderia ter acontecido. Ela nunca tinha ido à casa, nunca tinha conhecido os proprietários e certamente nunca tinha experimentado um vestido de noiva. Ela deve ter participado de um filme. Ou em uma brincadeira. Ou talvez minha foto tenha se perdido em algum lugar e um milionário a encontrou e fez um retrato meu? É bem possível. Embora isso cheire a bobagem, minha cabeça estava girando, Catherine estava toda pálida e não conseguia nem mesmo encontrar forças para se levantar. Naquele momento, a porta da frente se abriu e os proprietários entraram na mansão. O Pug os cumprimentou com um latido feliz, e a faxineira estremeceu e se levantou imediatamente. Ela começou a tirar o pó das mesas de forma caótica, fingindo trabalhar com cuidado, mas todos os seus pensamentos estavam voltados para a pintura misteriosa. O homem viu Karen e, quando ela se virou para ele, ele se enrubesceu e apertou o coração. "Oh, Deus! Angela! Angela! Traga-me algumas gotas para meu coração." "Depressa", disse ela com a voz trêmula. "O que aconteceu, querido?" A mulher correu para ele, assustada, e depois olhou para nossa heroína. "Meu Deus! Peter! É ela!" Ela voltou, a mulher agarrou o ombro do marido com uma das mãos, com a outra, começou a enxugar as lágrimas com um lenço. "Mas isso é impossível. Querida, nós enterramos. Você viu, eu vi. E talvez seja nossa alucinação comum." "Não, eu sou real", Catherine interveio timidamente na conversa. Depois dessas palavras, Angela desmaiou e Peter tentou trazê-la de volta à razão. A faxineira imediatamente correu para buscar água e até quis chamar uma ambulância, mas o milionário a impediu. Ele deu um drink à esposa e olhou para a jovem à sua frente. Lágrimas apareceram em seus olhos, que o homem rico não conseguiu esconder. "Desculpe-me, mas... você pode me explicar isso?" Angela e Peter se entreolharam, e o homem apontou para o quadro. "Esta é nossa falecida filha Ana. Ela morreu há vários anos com seu noivo em um acidente de carro.
Eles estavam a caminho do aeroporto para a lua de mel. Isso não pode ser, e Catherine olhou para a pintura e viu sua cópia exata, como se seu rosto estivesse colado ali. Como isso é possível? Eu não sei a resposta para essa pergunta. O homem olhou para baixo, cheio de tristeza e confusão. Querida, e se houvesse dois deles? Sugeriu o milionário. Como isso é possível? Ele ergueu os olhos novamente e olhou para a esposa. Meu marido e eu não podemos ter filhos, começou ela. Deus nos privou dessa oportunidade, então, há muitos anos, decidimos recorrer à barriga de aluguel. Não era legal e não fizemos um contrato para não prejudicar a reputação de nossa família. A menina era jovem, bonita, doce e muito simpática. Tínhamos um bom relacionamento. Sim, eu me lembro bem dela, Peter apoiou sua esposa. De qualquer forma, fizemos um acordo boca a boca. Foi mais fácil para todos. Pagamos o check-up em uma clínica particular, todos os remédios, as roupas de maternidade, discutimos o custo de todo o procedimento com antecedência. Mas ela só nos deu um filho. Não sabemos nada sobre o outro. Querida, o que a faz pensar que havia gênios? Teríamos descoberto com certeza. Peter, a irmã de Anne está diante de nós neste momento, sua voz tremia de emoção. Eles são como duas ervilhas em uma vagem. Bem, não existe coincidência, gaguejou a mulher, assustada com a emoção. Sim, você tem razão, é claro. Somos obrigados a investigar tudo para esclarecer essa história. O milionário olhou para a empregada. Qual é o seu nome? Catherine. Que coincidência. Era assim que queríamos chamar nossa filha, mas no último momento mudamos de ideia. É o destino, minha querida. Deus a enviou para nós, gritou Angela. Espere, acalme-se, meu amor. Catherine, posso falar com você pessoalmente mais tarde? Tenho certeza de que você também quer saber toda a verdade. Peter olhou para ela com tanto amor, como se já tivesse certeza de que ela era sua filha. Claro, a esposa por uma hora escreveu animadamente seu número na página de seu caderno, tentando escrever os números uniformemente, com as mãos tremendo de excitação. Vou aguardar sua ligação. Está combinado. Os milionários contrataram um detetive particular altamente qualificado para investigar o caso. Alguns dias depois, eles descobriram a verdade chocante e arrepiante. Peter ligou para Catherine e a convidou para ir à sua casa para compartilhar a verdade com ela. Descobriu-se que a mãe de aluguel estava grávida não de uma criança, mas de duas. Mas somente a parteira e ela sabiam. Era muito doloroso para ela ficar separada de seus filhos, seu coração não podia suportar isso, então a mulher decidiu ficar com uma criança e dar a outra para uma família rica. De fato, ela fez isso honestamente, pois tinha todo o direito de fazer isso. Mas, 2 anos depois, a jovem mãe morreu de uma doença grave, e Karen acabou em um orfanato. Então, eu sou filha dela? A faxineira não conseguia acreditar em suas próprias palavras. Sim, assentiu Angela, e nossa neca é sua irmã gêmea. Meu Deus, minha cabeça está girando. Não posso acreditar, é simplesmente. Não posso. Catherine estava experimentando uma incrível mistura de emoções naquele momento, mas uma delas era mais intensa do que as outras, a alegria. Ela tinha a família com a qual havia sonhado por tanto tempo. E mesmo que muitos anos tivessem se passado, isso não importava. O importante era que eles haviam se encontrado. Venha cá, filha. Pedro estendeu os braços e a mulher o abraçou. O homem chorou novamente. Em algum momento, ele havia sofrido muito por causa da morte de sua filha e havia visitado um psicólogo, tomado antidepressivos, conversado com as fotografias dela, visitado seu túmulo várias vezes ao dia. E agora ela havia voltado para ele, seu anjo, sua felicidade. Você não sabe o quanto eu quis ter minha própria família durante todos esses anos, disse Karen, chorando. Foi como um sonho. Nós mesmas ainda não conseguimos acreditar, Angela lhe deu um sorriso caloroso. Catherine, fique conosco, há espaço para todos. Não queremos perder você. Eu,
A heroína ficou tão surpresa que, por um momento, todos os seus pensamentos ficaram confusos. Desculpe, mas eu não moro sozinha, eu não posso me mover. Você não é um obstáculo para nós, incentivou o pai dela. Se seu marido for um homem decente, nossas portas estarão sempre abertas para ele. Por favor, não nos rejeite. O homem olhou para ela com uma expressão esperançosa e calorosa. Não, ele não é meu marido. Tenho um filho, Alex, que tem 5 anos de idade. Catherine, com as mãos trêmulas, estendeu uma foto do menino, ainda sem acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Deus, que beleza! Angela não conseguiu conter suas emoções, colocou a mão no peito e lágrimas de alegria brilharam em seus olhos. Querido, temos um neto. Nosso Alex, ela sussurrou, acariciando a foto com o dedo. Ela não podia imaginar que em um dia teria uma filha novamente, e uma neta também. Angela, querida, você e eu somos avós agora. É inacreditável. É um verdadeiro milagre. Por fim, Catherine e Alex se mudaram para uma enorme mansão. Eles estavam tristes por se separarem de Maddie, mas nossa heroína prometeu visitá-la com seu filho e ajudá-la. Estou feliz por você, filha, disse a idosa e sorriu, você merece felicidade e uma boa vida. E não se preocupe comigo, eu posso cuidar de tudo. Não vou abandoná-la. Você faz parte da nossa família. Maddie se virou e começou a chorar. Seu coração tremeu com essas palavras. Peter e Angela imediatamente se apaixonaram por seu neto e tentaram fazê-lo feliz todos os dias. Mas, acima de tudo, eles adoravam levar o menino para pescar. Alex ficou encantado com essa atividade, e seu avô lhe explicou como fazer tudo corretamente, como pegar a isca e lançar a vara de pescar. E sua avó e sua mãe cuidavam dele à noite. Um dia, a milionária percebeu que havia algo errado com a perna do neto. Catherine explicou que se tratava de uma anomalia congênita e que ele precisava de uma operação para consertá-la. Por que ela não disse isso desde o início? Ficou com vergonha? Sim. Karen olhou para baixo, envergonhada. Karen olhou para baixo, envergonhada. Desculpe-me, eu também não queria que você enfrentasse esse problema. Agora somos uma família e você não tem nada do que se envergonhar, minha querida. Nós certamente ajudaremos nosso filho. E nunca nos recusaremos a ajudá-la. Angela passou a mão áspera na bochecha da mulher, que não conseguiu conter as lágrimas. Ela nunca havia recebido tanto amor e apoio. Logo Alex foi submetido a uma cirurgia e estava se recuperando lentamente. Naturalmente, Karen ficou com ele no hospital e divertiu seu filho o máximo que pôde, para que ele não tivesse medo. Boa tarde, como você está, Chris, o médico da família, entrou no quarto. Olá, tudo bem? O menino respondeu animado e fez um gesto de polegar para cima para o médico. Estou muito bem. E você está indo muito bem. Você não tem medo de nada e não chora. Eu sou um homem e os homens devem ser corajosos. Declarou o pequeno paciente com orgulho. É um milagre, sorriu o homem para Catherine, escrevendo algo no cartão. Sim, eu o tenho assim. Seu pai deve estar muito orgulhoso dele. Eu não sou casada, respondeu a mulher imediatamente. Então me desculpe. Está tudo bem, está tudo bem. Chris imediatamente gostou da jovem mãe tanto quanto ela. O médico aparentava ter 30 e poucos anos, mas sua idade não envergonhava nossa heroína. À noite, quando seu filho dormia profundamente, eles encontravam tempo para tomar café e conversar. O homem falava muito sobre seu trabalho, seus filhos, como ele queria ter uma família há muito tempo, mas ainda não podia. Por causa de sua agenda lotada e dos fracassos em sua vida pessoal, ele ainda era solteiro. E então ele olhou para Catherine de forma tão eloquente que ela corou e ficou muito preocupada, mas foi uma excitação agradável. Emoções há muito esquecidas estavam despertando nela novamente. Após a alta, o médico não queria se separar de uma mulher tão bonita e de seu filho. Ele se ofereceu para sair com ela, e ela não se importou porque tinha conseguido se apaixonar por ele. E quando Chris passou um tempo com ela, cortejando-a,
Cuidando de Alex, ela percebeu que já havia sido cega antes. Ela havia se apaixonado por Maddie por causa de seus belos discursos, de sua aparência confiante, de suas promessas altas e de seu carisma quando ela era jovem e tola. Mas quando chegou a hora de agir, ela não tinha forças. E Catherine continuou esperando a boa vida com ele até que fosse tarde demais. Ela se decepcionou com os homens, mas quando conheceu Chris, percebeu que eles não eram todos iguais. Que há aqueles que podem realmente amar e combinar belos discursos com boas ações. Além disso, seus pais gostavam muito de seu pretendente. Eles sempre trataram os médicos com respeito, mas o homem os conquistou não só com isso, mas também com suas maneiras e sua atitude em relação à filha e ao neto. Assim, quando, durante a comemoração do Ano Novo, Chris se ajoelhou na frente de sua amada e a pediu em casamento, Peter e Angela aprovaram a união, e Alex quase pulou de alegria. Mamãe, o Chris virá morar conosco? Perguntou ele, sorrindo amplamente. Sim, ela respondeu primeiro ao filho, depois olhou para o homem que amava, eu concordo. O médico, em sua excitação excessiva, abraçou Catherine com força e a beijou, e os milionários involuntariamente se lembraram de si mesmos quando eram jovens, quando estavam igualmente apaixonados, despreocupados e terrivelmente felizes. Sim, agora eu vou ter um papai. Gritou Alex com entusiasmo e abraçou Chris, que não conseguia conter as lágrimas. Ele teve de desviar o olhar para que ninguém percebesse. Mas a heroína, olhando para sua nova família, não tinha vergonha de suas próprias emoções. Os jovens não adiaram o dia mais importante de suas vidas. Foi uma celebração magnífica no estilo dos casamentos populares russos, com fantasias, músicas e danças, até mesmo com alguns rituais. Uma celebração tão criativa não poderia deixar de ser coberta pela mídia. A internet e os jornais não fizeram nada além de escrever sobre a abordagem incomum do casamento. Tom leu um desses artigos. Ele pensou que a Simplória era uma mendiga miserável, mas na verdade ela era uma milionária. E tão leal, tão submissa, tão bonita. Sim, se ele quisesse, poderia tê-la controlado, e ela não teria ousado nem mesmo levantar a voz, ao contrário de sua esposa autoritária, que o repelir a ponto de sentir nojo. Tom não suportou a tensão nervosa e ficou bêbado. Ele pensou em como teria sido se estivesse no lugar de Chris. E ele e Catherine teriam vivido no luxo em alguma ilha ou até mesmo na Europa. Não, eu não vou deixá-lo assim, o major bêbado murmurou baixinho e chamou a ex. Karen ficou surpresa ao ouvir a voz do homem que um dia amou, mas não sentiu nada além de desprezo e nojo. O canalha havia se desculpado com ela, havia pedido que ela voltasse, havia mentido descaradamente para ela, dizendo que não havia conseguido esquecê-la durante todos esses anos e que estava sempre pensando no filho. Ela não acreditou em uma palavra do que ele disse. Quando desligou a ligação, a mulher começou a chorar. Como ele ousa invadir minha vida de forma tão traiçoeira? O que ele estava pensando? Como eu o odeio. Eu estava pensando no seu filho. Sim, eu estava. Ele nem sequer o ajudou com a operação. Se ele nos amasse, teria nos encontrado e feito tudo o que pudesse para nos trazer de volta. Era assim que Angela via sua filha. O que aconteceu, querida? Você brigou com o Chris? Não, mamãe, ele está bem. É que, e houve uma ligação do passado. Do verdadeiro pai da Alex. Meu Deus, o que ele quer de você? Catherine contou toda a conversa e depois compartilhou sua história de amor, que ela havia mantido em segredo até então. Depois de ouvi-la, a mulher balançou a cabeça e disse: Ele acabou de descobrir que você tem milhões e decidiu voltar para você. Você fez bem em não engolir as falsas desculpas dele. A propósito, qual é o sobrenome dele? Stone, só o sobrenome de Maddie já deixava a Catherine desconfortável. E a família dele é dona da casa Pieterska, certo? Angela ficou agitada. Sim, e a filha olhou interrogativamente para a mãe, você a conhece? Infelizmente, ela suspirou profundamente. Querida, eles são pessoas sem escrúpulos. Eles não contam com nada e nem com ninguém.
Uma vez tivemos que lidar com eles em negócios e eu proibi que fizéssemos negócios com essa família. Mas acho que chegou a hora de nos reaproximarmos. Por quê? Catherine sentiu um arrepio. Você não precisa lidar com eles. Porque está na hora de eles receberem o castigo por tudo o que fizeram. Angela sorriu maliciosamente e contou o plano de Karen. O fato é que ela já tinha conseguido entrar no negócio dos pais e estava ajudando-os muito bem com a contabilidade. A mulher demonstrou ter uma excelente capacidade de aprendizado e cálculo. Eles descobriram que os Stones nunca haviam pago nenhum imposto e haviam acumulado muitas dívidas. Catherine escreveu um requerimento para a Receita Federal, que o aceitou. E depois para vários outros órgãos, de modo que essas pessoas pudessem ser descobertas com certeza. Alguns dias depois, foi realizada uma inspeção no Piterca, onde também se descobriu que os proprietários não estavam oferecendo aos clientes os produtos mais frescos e que estavam envolvidos em uma história criminosa com gangsters locais, que ganhavam dinheiro por meio da cafeteria. Naturalmente, o local foi fechado, e os Stones, com exceção de Maddie, foram ao tribunal e acabaram atrás das grades. Todas as suas contas foram bloqueadas, e seu amado filho ficou sem dinheiro, inclusive sem uma casa, que também foi confiscada. A esposa influente deixou Maddie, dizendo que não queria um perdedor patético que pudesse arruinar a reputação de sua família. Ela sempre não gostou dele, mas naquele momento se ajoelhou e implorou para que ele ficasse, pois não queria viver sem dinheiro. Mesmo assim, ela foi embora. Em seguida, o rapaz tentou encontrar um emprego, mas não foi aceito em lugar nenhum. Depois de todos os fracassos, ele decidiu se candidatar a um emprego como mensageiro em uma grande empresa, mas não tinha ideia de que a empresa pertencia a Karen e seus pais. Catherine, é você? Tom se alegrou, achando que poderia acabar com a compaixão dela, pois ela sempre teve uma alma altruísta. O que está fazendo aqui? Ela estava claramente descontente com a visita de seu ex. No entanto, não foi sem prazer que a heroína notou a péssima aparência do sujeito, roupas velhas, sem cabelo, tudo tão patético e infeliz. Era difícil reconhecê-lo, mas era possível. Estou procurando um emprego. Tiraram tudo de mim, meus pais estão na cadeia por algum tipo de fraude, a cafeteria também foi fechada. E por que você veio até mim, em primeiro lugar? A heroína cruzou os braços sobre o peito. Como ele era patético na frente dela. Ninguém me entende como você. Tom de repente sorriu de forma encantadora, pois essa era sua principal arma. Então, Catherine, você me aceitará como seu mensageiro? Você sabe que não a decepcionarei. Não, ela respondeu sem sombra de dúvida e, naquele momento, foi como se uma pedra tivesse sido tirada de seus ombros. De repente, tudo ficou mais fácil e ela se sentiu forte novamente. Ela recuperou o fôlego. Ela recuperou o fôlego. O que é você, Catherine? Por que me rejeita? O que eu fiz a você? Quando precisei de ajuda, você e sua família me expulsaram de casa, sem sequer pensar em como eu lidaria com a criança. Você não se importou, então não me importo com seu destino. Por favor, tenha piedade de mim. Eu realmente preciso de dinheiro, até mesmo de centavos. Bem, temos uma vaga para um zelador. Isso vai ser útil. Um zelador? Só pode estar brincando. Não pode ser. A saída é por ali. Catherine apontou para a porta e entrou em seu escritório, esperando nunca mais ver Maddie. Mas ela voltou alguns dias depois e aceitou o emprego. Agora Tom varria as ruas todas as manhãs e Karen vinha para o trabalho em um carro caro. Ele a olhava com inveja, arrependido de ter abandonado aquela mulher. A própria heroína estava casada e feliz. Alex havia se recuperado totalmente e não era diferente das crianças normais. Ele brincava ao ar livre, se divertia e corria muito. Chris o tratava como seu próprio filho, e seu coração batia 3 vezes mais rápido de alegria quando o menino o chamava de papai. Alguns meses depois, Catherine descobriu que estava grávida. Ela e o marido ficaram muito felizes e compartilharam a notícia com todas as pessoas próximas a eles. Os rumores também chegaram aos ouvidos de Maddie, que não conseguia suportar o fato de que a garota, antes pobre,
que vivia no antro de sua lanchonete, agora desfrutava de dinheiro e vida, enquanto ele tinha que trabalhar para ela por alguns centavos. Quando Karen chegou ao trabalho, ele tropeçou nela e ela caiu de cara no chão. O segurança imediatamente chamou uma ambulância, e o zelador se contorceu e esperou pelos proprietários da empresa, que logo chegaram ao local. Durante todo o caminho até o hospital, a mulher chorou com medo de perder seu bebê. Chris estava ao telefone e disse que estava a caminho do hospital. Ela estava com tanta raiva que queria estrangular a patética e vingativa Maddie. Meu filhinho, Deus, eu não posso perder você. Meu coração não aguenta. Catherine acariciou sua barriga, derramando lágrimas. Ela se sentia desamparada e infeliz. A viagem inteira até o hospital foi angustiante. Ela não parava de pensar que o bebê estava prestes a morrer, que ela não teria tempo de buscar ajuda e que sua família sofreria uma verdadeira tragédia. Karen estava tão nervosa que desmaiou de fraqueza e exaustão. Cada minuto valia seu peso em ouro. Os médicos estavam fazendo tudo o que podiam para salvar o bebê. Felizmente, eles conseguiram fazer isso. Os médicos disseram que não havia risco de aborto espontâneo e que aquilo era um verdadeiro milagre. O casal se abraçou com alegria e chorou. Mas eles não queriam deixar as coisas assim. Eu prometo a você, meu amor, que vou cuidar daquele desgraçado. Ele quase arruinou nosso bebê, disse o marido ameaçadoramente, mal conseguindo conter sua raiva. O homem estava pronto para se separar e ir ao escritório agora mesmo para limpar o rosto do criminoso pelo bem de sua amada esposa. Não, Chris, não faça isso. Não quero que você se machuque de forma alguma por causa dele. Não vale a pena. Catherine beijou a mão dele e a pressionou contra o peito, olhando para o marido com devoção. Nós o puniremos, mas de uma forma diferente, mais justa. Tom foi demitido e também condenado por ferir um homem. Ele também foi preso, o que deixou o homem ainda mais amargurado. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer e, por impotência, teve de aceitar seu destino nada invejável, que ele havia construído com as próprias mãos.